Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra pedindo sobras e faz algo inusitado. Era uma noite de gala em São Paulo. Os sinos da cidade ressoavam, enquanto os ricos e poderosos se acomodavam nas mesas do restaurante mais badalado da Avenida Paulista. O aroma de pratos finos flutuava no ar, e as risadas soavam como música para os ouvidos. Todos pareciam felizes, enquanto Ricardo Valença, um dos homens mais ricos da cidade, observava tudo isso do canto mais escuro do salão. Sua expressão era uma máscara de tédio, uma armadura contra a dor que o consumia desde a perda de seu único filho. E foi ali, em meio a toda aquela opulência, que a realidade se impôs de forma cruel. Ao olhar pela janela, a visão de uma mulher parou seu coração por um momento. Lívia, uma jovem mãe, estava na entrada do restaurante, uma cena vívida de desespero. Com seu bebê Benício nos braços, ela estendia a mão, pedindo sobras aos que saíam, sem se importar com o olhar de reprovação. A imagem dela, com seu vestido simples e cabelo desgrenhado, era chocante, como um soco no estômago. Ricardo sentiu um nó na garganta. As risadas e os aplausos ao redor soaram distantes, como se ele estivesse preso sob água. Algo dentro dele se agitou. Ele, que sempre vira a vida como um jogo de interesses e conquistas, se deu conta do que estava acontecendo bem diante de seus olhos. A cena de Lívia, implorando por migalhas em uma noite que deveria ser de alegria, fez seu peito se apertar. Ele sabia que não poderia ignorá-la. Naquela noite, ao voltar para casa, Ricardo não apenas se deixou levar pela empatia, mas decidiu agir. Começou a deixar doações anônimas, pequenos gestos que se tornaram um farol de esperança para Lívia, e assim começou a troca de bilhetes. Eles nunca se conheceram pessoalmente, mas suas palavras se tornaram a ponte entre os mundos deles. Ricardo, aos poucos, se via dentro da vida de Lívia, como um pai de coração para Benício, que jamais teria a chance de substituir seu filho, mas que se tornou um novo motivo para ele abrir seu coração novamente. Mas a vida de Lívia era cheia de altos e baixos. O passado a assombrava, especialmente com a iminente volta de Lucas, o pai biológico de Benício. Ele ressurgiu como um fantasma, ameaçando a fragilidade da nova família que ela lutava para construir. E Ricardo, imerso em sua própria luta contra o luto, sentiu a pressão crescente do amor e do medo misturados em seu ser. Em uma manhã ensolarada, um bilhete especialmente desenhado por Benício caiu nas mãos de Ricardo. Ele havia traçado uma família: Lívia, ele e o pequeno. O desenho transbordava amor, mas lá no fundo, uma dúvida eletrizava o ar. O que aconteceria quando Lucas confrontasse Lívia? E o que ele faria, agora que estava tão envolvido? Ricardo percebeu que o amor que surgia entre eles era verdadeiro, mas seria forte. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele dia ensolarado, Ricardo não tirava os olhos do desenho de Benício. O sorriso inocente do menino parecia brilhar através do papel, mas a dúvida gnoava em seu interior como um roedor faminto. O que aconteceria se Lucas, o pai biológico, reaparecesse? Ricardo sentia que estava num labirinto emocional, mas era impossível desviar o olhar. Ainda imerso em pensamentos,
O celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem anônima. Cuidado com o que você deseja. A felicidade tem um preço. Ele franziu a testa. Aquela mensagem o deixou inquieto. Era um lembrete sombrio da fragilidade das coisas. Mas ele ignorou a sensação estranha e decidiu que nada poderia estragar a conexão que estava desenvolvendo com Lívia e Benício. Mais tarde, sua mente estava a 1000 por hora e ele decidiu ir ao encontro de Lívia. Algo dentro dele ditava que era hora de se revelar, de fazer aquela relação ainda mais real. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, os pensamentos se aglomeravam como nuvens escuras. Ele ostensivamente imaginava como seria quando se vissem pela primeira vez. Mas um labirinto de dúvidas permeava sua mente. Quando chegou ao parque onde havia combinado de se encontrar com Lívia, a atmosfera estava carregada de eletricidade. O sol brilhava, mas a brisa fria carregava um aviso. Ele a avistou, sentada em um banco, segurando Benício que dormia tranquilo em seus braços. O coração de Ricardo disparou. Havia tanto amor ali, e ele queria ser parte da vida dela. Mas, ao se aproximar, um grito cortou o ar. Lívia! O que você está fazendo com meu filho? Era Lucas. O olhar dele era um furacão de fúria e desespero. E a calma de Lívia se desfez num instante. Ela se levantou, a voz tremendo. Lucas, por favor, não faça isso. Ele é nosso filho. O tumulto começou. As pessoas ao redor se viraram. Algumas filmavam, outras apenas observavam, atônitas. Ricardo recuou. O medo ardia em sua barriga. Ele nunca quis estar no meio de uma briga, mas agora o pânico genuíno de Lívia ecoava em seus ouvidos. Enquanto isso, Lucas se aproximou, apontando um dedo acusador. Você é esse o novo pai? Um rico que se aproveita da situação? A acusação o feriu como um soco. Ele sentia que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar. Um silêncio pesado pairou no ar. As pessoas estavam paradas, absorvendo cada palavra. E então, Lucas fez algo que ninguém esperava. Ele puxou um envelope de sua jaqueta e o lançou aos pés de Lívia. Esse é o seu verdadeiro problema. Os olhares do público se voltaram para o envelope que havia caído. Enquanto Lívia o apanhava, as mãos tremendo, os rostos ao redor se contorceram de curiosidade e expectativa. O que havia dentro? O que Lucas havia revelado? Ricardo sentiu o coração parar e, ao mesmo tempo, uma angústia profunda o envolvia. Ele queria correr, mas não conseguia se mover. O que aquele envelope poderia conter? Estava prestes a descobrir que todo o seu mundo, a sua conexão com Lívia, o amor crescente por Benício, estava em xeque. A cena diante de seus olhos era um jogo perigoso, e a revelação que se aproximava poderia mudar tudo e todos para sempre. Ricardo sentiu o coração apertar enquanto observava Lívia apanhar o envelope que Lucas jogara aos seus pés. O público em volta estava em profundo silêncio. A tensão era palpável. Ele respirou fundo, tentando ignorar o medo que crescia dentro dele. O que estaria naquele envelope? O que Lucas tinha a dizer que poderia mudar tudo? Lívia, com as mãos tremendo, abriu lentamente o envelope. A multidão olhava fixamente, como se o ato se desenrolasse em câmera lenta. Ricardo sentiu que podia ouvir seu próprio coração batendo mais rápido, cada pulsação vibrando em seu peito. O rosto de Lívia passou de uma expressão de preocupação para uma mistura de incredulidade e horror.
Ela puxou uma folha de papel e começou a ler em voz alta, seus olhos escaneando as palavras como se temesse que a realidade fosse insuportável. Você sabe que Benício não é seu filho, Lívia. Ele não é filho biológico de Lucas, mas do meu irmão. Você mentiu para mim desde o começo. A voz dela falhou, e ela parou de ler, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O mundo à sua volta, antes cheio de murmúrios e olhares curiosos, desapareceu. Todos agora viam apenas a mulher quebrada diante da revelação. Não, isso não pode ser verdade. Ricardo murmurou, paralisado pelo choque. O que isso significava? Ninguém tinha contado a verdade? Ele olhou para Lívia, que estava em estado de choque, lutando para processar as palavras. A oscilação de emoções do rosto dela, de pânico, a tristeza e, finalmente, de raiva, era quase insuportável de testemunhar. Os murmúrios da multidão começaram a crescer. E ele pôde ouvir fragmentos de conversas. As pessoas especulando. Como isso é possível? E ela mentiu para todos nós. No entanto, a ideia de que Lívia tinha escondido isso dele parecia um ataque. Se tudo o que ele conhecia dela era baseado em mentiras, quanto mais havia que ele não sabia. Eu juro que não sabia. Lívia finalmente conseguiu falar, a voz alta e desesperada. Nunca menti sobre isso. Eu achei que era seguro, que Lucas não iria voltar. A raiva em sua voz misturava-se com uma súplica emocional, e Ricardo podia perceber que essa guerrilha interna estava acabando com ela. Então, sem qualquer aviso prévio, Lucas, ainda com a fúria pulando em seu olhar, aproximou-se ameaçadoramente. Você acha que pode se esconder atrás da mentira? O que você acha que está fazendo, Lívia? Benício precisa de um pai de verdade, e isso não é você. Ricardo se sentiu desamparado. A revelação do envelope era devastadora, mas a mais profunda dor dentro dele era a perspectiva de perder Lívia e seu crescimento em amor por Benício em meio a essa tempestade. Ele nunca havia se sentido tão perdido. As pessoas ao redor começaram a gravar. E Ricardo percebeu que sua vida estava se tornando um espetáculo para um público faminto. A pressão sobre ele aumentava. E, ao mesmo tempo, o desespero na voz de Lívia ressoava em seus ouvidos. Eu não sou mais aquela pessoa, ela gritou, os olhos cheios de determinação entre as lágrimas. Você pode ter o poder, Lucas, mas não me tirará Benício, mesmo que você tente. Mas antes que a tensão pudesse crescer ainda mais, a sirene de uma viatura rompeu o ar. A polícia estava a caminho. A multidão começou a dispersar rapidamente, e o pânico tomou conta, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Lucas encarou Lívia, a raiva ainda pulsando em seu olhar. Essa não acabou, ele advertiu, antes de ser empurrado para o lado pela multidão que se afastava. Ricardo ficou paralisado, observando tudo desmoronar rapidamente, sem saber que novos segredos ainda estavam ocultos nas sombras. A confusão e a dor se misturavam em sua mente. O que mais viria à tona? E o que ele realmente sabia sobre Lívia? A mensagem que recebia um dia atrás sobre cuidado com o que se deseja nunca fez tanto sentido. Neste instante, sua vida se tornara um grande mistério, e tudo o que ele pensava ter construído estava prestes a desmoronar. Ele precisava descobrir a verdade, e logo. Ricardo ainda estava paralisado, o olhar fixo em Lívia, enquanto a tensão na multidão se intensificava. Ele queria gritar, correr até ela, mas sentia como se seus pés estivessem colados ao chão. O que Lucas disse, aquela revelação insana, tinha que ser mentira.
O coração de Lívia estava à beira de um colapso. E a dor estava estampada em seu rosto. Lívia, por favor, me diga que isso não é verdade. Ricardo finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, cheia de medo. Ele queria acreditar que a mulher com quem tinha se conectado de uma maneira tão profunda não tinha uma história tão obscura. Lívia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Ela respondia com desespero que cortava ainda mais seu coração. Eu pensei que ele era meu filho, Ricardo. Eu não sabia que Lucas, que ele, estava envolvido nisso. A confusão na multidão se espalhava. Murmúrios misturados e fragmentos de perguntas surgiam. Ricardo tentou focar no rosto de Lívia, mas Lucas estava ali, com um sorriso sarcástico queimando sobre sua raiva. Sabe, ela não é apenas uma mentirosa, mas uma manipuladora. Lucas disparou, as palavras saindo como veneno. E você, Ricardo, caiu na armadilha dela. Agora você sabe que não pode confiar em ninguém. O pânico começou a tomar conta de Ricardo. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo realmente? Ele sentia o coração acelerar, a adrenalina disparar, e no meio daquela confusão, ele percebeu algo. O envelope que Lucas tinha jogado não era só uma carta. Era uma bomba prestes a explodir. E antes que pudesse processar a gravidade da situação, um som ensurdecedor cortou o ar, alto, estrondoso. Era um tiro. Todos os olhos se voltaram em direção à origem do som, mas a multidão se desfez em gritos e correria. Ricardo, paralisado pela surpresa, viu uma figura obscura surgindo das sombras. Um homem com uma máscara que corria em direção a Lucas. "Receba isso!" O homem gritou, disparando novamente. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e a imagem de Lívia, Benício e aqueles momentos de ternura que surgiram entre eles evaporou em um instante. Ricardo sentiu tudo ao seu redor se desmoronar. As risadas, os murmúrios, o calor da conexão que estava quase formando com Lívia. Tudo desapareceu em um mar de caos. Ele precisava agir. Mas então, tudo ficou escuro. Quando as cortinas da confusão se levantaram novamente, Ricardo estava deitado no chão, uma dor aguda em sua perna. Ele olhou para o lado. As pessoas estavam correndo, gritando, e alguns se agachavam, tentando se proteger. Lucas estava ali, atordoado, mas sem ferimentos, e Lívia gritando pelo nome de Benício. "Benício, onde você está?" O desespero na voz dela era uma faca no coração de Ricardo. Ele queria se levantar, mas a dor na perna foi um lembrete cruel de que ele não podia. E então ele viu algo. Uma sombra se movendo entre as árvores, uma silhueta carregando Benício. "Não!" ele gritou. Mas a figura desapareceu na escuridão. A imagem de Lívia, com os olhos arregalados de horror ao perceber o que aconteceu, queimou em sua mente. Ricardo sentiu o mundo ruir ao redor dele. O homem da máscara havia desapontado todos, levando o que todos mais amavam. A tensão que havia construído entre eles, as doações, o amor, agora eram apenas fragmentos na escuridão. Ricardo sabia que isso mudaria tudo. Ele tinha que entender quem era aquele homem, o que tudo isso significava. Mas mais importante ainda, ele precisava descobrir onde estava Benício. A verdade que ele conhecia havia se desfeito. E agora, no meio do caos, começava a se perguntar: quem são realmente essas pessoas em sua vida?
o que mais estava escondido. E com essa pergunta ecoando em sua mente, ele lutou para se levantar, determinado a confrontar o caos e a verdade que estava prestes a desmoronar sobre ele. Ricardo permanecia ali, estirado no chão, o coração batendo descontroladamente, enquanto observava o caos ao seu redor. Cada grito, cada movimento apressado da multidão que fugia, deixava seu estômago enjoado. Ele precisava se levantar, precisava ajudar Lívia. Mas a dor em sua perna parecia se espalhar pelo corpo, cravando-o no lugar. A imagem de Lívia, o chamando por Benício, se repetia em sua mente. Cada vez que ouvia seu nome ser gritado, sentia que um pedaço de seu coração se partia. Mas então, ao fundo, algo chamou sua atenção. Uma porta se abriu bruscamente e duas figuras emergiram das sombras. Ele não sabia quem eram, mas o jeito como se moviam era claro. Eles estavam ali para causar mais estrago. Rápido! Temos que fazer isso agora! Uma voz masculina soou, cortante como vidro. O outro era mais baixo, nervoso, mas segurava algo brilhante em sua mão. Ricardo começou a entender que a situação poderia se agravar ainda mais. Empurrados pela adrenalina, ele tentou se arrastar na direção de Lívia, mas não teve sucesso. Foi quando, em meio à confusão, um tiro ecoou mais uma vez. Mas desta vez, não foi na direção de Lucas, e sim para cima, como um sinal de alerta. As pessoas pararam e olhavam, aterrorizadas. O clima corrente emocional tomou um novo rumo. O medo estava prestes a virar pânico. "É agora! É agora!" bradou o homem que segurava a arma. E quando as palavras saíram de sua boca, a multidão fez um movimento coordenado de recuo. Ricardo percebeu que esses homens não estavam simplesmente tentando se vingar de Lucas. Algo mais profundo estava em cena. De repente, a figura que segurava a arma apontou na direção de Lucas e gritou: "Está tudo acabado. Você nunca deveria ter se metido nisso." O reconhecimento estampava o rosto de Lucas. Ele não parecia mais um homem confuso. Seu semblante revelava que o que estava para acontecer era um desfecho que ele já esperava. Ricardo se levantou com o que tinha, a dor na perna quase paralisando. Mas havia algo diferente no ar agora. A tensão estava palpável. As palavras trocadas entre os homens, ofegantes, a expressão aterrorizada de Lívia que buscava por Benício. Tudo parecia estar em um clímax. Nesse instante, a porta se abriu novamente e uma terceira figura surpreendente apareceu. Uma mulher com um olhar decidido, vestindo um longo casaco escuro. Ela não se parecia com as pessoas que estavam por ali. Alguém conhecido por Ricardo. Era Ana, a assistente pessoal de Ricardo. Com uma determinação que irradiava, ela gritou: "Chega, você não vai mais ferir ninguém." Aquilo fez o mundo de Ricardo girar. Como ela estava ali? E por que estava tão envolvida? O caos rapidamente virou surpresa, e no próximo instante, antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, Ana disparou contra o homem da arma. O tiro ecoou e em um flash, tudo mudou. Lucas, que até então parecia estar no controle, cambaleou ao sentir o impacto. O corpo dele atingiu o chão. Um grito ensurdecedor dominou o ar enquanto todos observavam a cena. Lívia estava paralisada. As lágrimas deslizavam por seu rosto, enquanto Benício estava longe. Longe da segurança que ela sequer poderia imaginar agora. Ricardo olhava para Ana, confuso. Tudo o que ele conhecia,
Todos os laços que havia começado a formar, todos aqueles meses de troca de bilhetes e esperanças, agora pareciam ter sido construídos em uma base instável. Quem era Ana realmente? O que mais ela escondia? A multidão começou a murmurar. O que mais estava enterrado nas sombras? Com perguntas sem respostas e a urgência desesperadora de agir, Ricardo olhou de novo para o corpo de Lucas caído. O que significava aquilo tudo? Aquele momento não era o que ele havia imaginado. As ilusões estavam desmoronando e a verdade mais obscura que o cercava agora começava a se revelar. Ricardo estava lá, paralisado, observando o corpo de Lucas caído, enquanto a confusão se dissipava lentamente. O clamor da multidão, o pânico, tudo parecia distante. Ele apenas conseguia ver Lívia, seus olhos arregalados, a expressão congelada em choque. O que ela realmente sabia? E Ana, sua assistente, aquela mulher que apareceu do nada para salvar o dia, era mais do que parecia? O clamor crescente se transformou em murmúrios nervosos, enquanto as pessoas ao redor tentavam processar o que acabara de acontecer. Ricardo sentiu o coração disparar cada vez mais, mas havia algo mais, uma sensação de que aquilo ainda não era o fim. Ele forçou sua mente a se concentrar, a avaliar o que estava acontecendo, mas seu pensamento era interrompido por um grito estrondoso que ecoou no ar. Ele não está morto! A voz vinha de Lucas, que, contra todas as expectativas, levantou uma mão trêmula. A multidão estremeceu, olhando para o homem caído, que agora parecia se mover. Ricardo quase não conseguia crer no que estava acontecendo. O que ele havia ouvido? Lucas era um sobrevivente? O olhar de Lívia se transformou de terror a confusão. E as lágrimas que escorriam pelo seu rosto pararam. Como é possível? Ela não conseguia formar as palavras. A incredulidade em sua voz era clara. Ricardo também não conseguia acreditar. O que isso significava? O tiro que Ana disparou não tinha atingido, então? O homem misterioso que antes estava em pé, agora estava se movendo, se arrastando em direção a eles. E a multidão, antes sedenta por respostas, começava a se desviar como se tivessem visto um fantasma. O silêncio era absoluto e todos pareciam saber que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Ricardo sentia um ódio crescente por Lucas, não apenas pela ameaça que representava, mas pela forma como manipulava tudo. Vá em frente e mate-me de uma vez! Lucas gritou, os olhos cheios de uma loucura frenética. Você não pode tirar Benício de mim, porque ele não é seu! As palavras ressoaram como um trovão. Ricardo ficou em estado de choque. O que Lucas estava dizendo? Aquilo não fazia sentido. Ele se virou para Lívia, buscando uma explicação em seu olhar. O pânico agora havia se transformado em raiva. O que ele quer dizer com isso? Ele não conseguia se controlar. Todo o amor que havia crescido por Benício, a conexão que eles tinham, agora parecia uma mentira. Ricardo, eu nunca quis que isso acontecesse. Lívia desabafou, ainda tentando compreender. Lucas, ele não tem razão. Apenas acredite em mim. Por favor. Mas, antes que pudesse avançar, o corpo de Lucas tremia e uma sombra de um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Ah, minha querida Lívia! Sempre tão ingênua! Eu só queria que você soubesse que o segredinho que você guardou tão bem não é apenas seu. E eu tenho a prova. Ele puxou algo do bolso, um pequeno pendrive. A multidão contém a respiração. Ricardo ficou estático. O que é isso? Ele perguntou.
já sabendo que não queria ouvir a resposta. Mas Lucas tinha a resposta em seus olhos, como se soubesse que tinha acabado de colocar tudo em jogo. Você vai se surpreender, Ricardo. Tudo o que você acredita sobre Benício pode muito bem vir a ser uma grande farsa. A única pergunta é: você vai ter coragem de descobrir a verdade? Ricardo sentiu seu coração estremecer. Ele nunca esperou que isso acontecesse. Aquilo era um golpe devastador, e a possibilidade de que Benício não fosse quem ele pensava era como um soco no estômago. Um silêncio pesado dominava a cena, enquanto todos aguardavam a continuação da revelação, o tipo de verdade que pode partir um homem em 1000 pedaços. Ele olhou para Lívia, e seus olhos refletiam um abismo de dor e incerteza. Havia algo ali, algo que ameaçava desmoronar todo o seu mundo, a casa dos sonhos que começava a construir ao lado dela e Benício. Ricardo poderia sentir a pressão de tudo se desintegrando. Ele sabia que precisava decidir se estava pronto para enfrentar o que aquele pendrive poderia revelar. Mas o que ele faria? A verdade era algo que ele sempre buscou, mas a estava temendo mais do que qualquer outra coisa agora. Com um novo nível de tensão pairando no ar, o destino deles estava prestes a ser reescrito. E no fundo, a única coisa que ele sabia era que as revelações que vinham à tona poderiam mudar tudo, para sempre. Ricardo estava ali, paralisado, observando Lucas deitado no chão, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e desafio. O pendrive balançava em sua mão, uma promessa de revelações que poderiam destronar tudo o que ele conhecia. Ele sentia uma tempestade interna crescendo, dúvidas corroendo sua sanidade. O que Lucas tinha para dizer? O que mais poderia estar escondido naquela trama já tão complicada? Você não pode me calar, Lucas gritou, ofegante. Está tudo dentro desse pendrive. O que você fizer a partir de agora, você não vai poder voltar atrás. Ricardo sentia os olhos da multidão cravados nele, esperando por uma resposta que, de repente, parecia impossível de encontrar. Olhou para Lívia, cuja expressão refletia uma mistura de ciúmes e dor. O que você fez, Lívia? Ele não queria acreditar que tudo poderia ser uma farsa. Ana, ainda à margem do tumulto, observava a cena com um semblante tenso. Ricardo, agora não é o momento. Mas ele não a ouviu, sua mente se agitando com questionamentos. Então, um grito rasgou o ar. Era Benício! Todos se viraram! A multidão, antes estática, começou a se mover, e cada corpo se tornava uma parede entre ele e o filho de Lívia. Mas o que Ricardo viu a seguir congelou seu coração e sua mente. Emergindo entre as pessoas, puxando Benício pela mão, estava uma mulher. Uma mulher que ele conhecia muito bem. É você? A voz de Ricardo soou como um trovão. Era Sofia, sua ex-esposa, uma figura do passado que ele pensava estar longe de sua vida. O choque na multidão era palpável. O que você está fazendo aqui? Eu precisava ver, Ricardo. Eu não podia deixar isso acontecer. Sofia gritou, os olhos cheios de lágrimas. Benício, ele é nosso filho. O chão sob os pés de Ricardo desabou. O quê? Como isso era possível? Nossos filhos? As palavras dela reverberavam em sua mente. Ele olhou para Lívia, que agora estava paralisada. A expressão em seu rosto era de quem acabara de ser atingida por uma bomba. Isso não pode ser verdade! Lívia se virou, sua voz quebrando. Você não pode estar falando sério.
Havia um sufocante nó na garganta de Ricardo. Tudo que ele lutou para construir, o amor que estava desenvolvendo por Benício, agora estava desmoronando diante de seus olhos. A revelação rasgava seu coração e seu passado aparecia das sombras. Ele mal podia acreditar. Benício! Ele chamou, a voz trêmula. O menino olhou confuso, sem entender a gravidade da situação. Sofia, você precisa me explicar isso. Eu prometi que ele estaria seguro, Ricardo. Eu não consegui. Eu não pude ficar longe. Ela falava apressada, o desespero em seu tom quase mortal. Mas Lucas, ele me ameaçou. Ele controla tudo. Você precisa entender. É mais complicado do que você imagina. Uma sensação de traição envolveu Ricardo enquanto os murmúrios da multidão cresciam. As pessoas olhavam, mais intrigadas do que nunca, como se assistissem a um drama digno da televisão. Ao mesmo tempo, havia um novo perigo pairando no ar. Edward, o homem da máscara, foi visto novamente, espreitando nas bordas do espaço, como uma cobra pronta para atacar. O tempo parecia parar. Ricardo olhou para o céu, como se esperasse uma resposta. O peso da verdade ressoava nas suas veias, e ao mesmo tempo houvera aquela explosão de alegria turbulenta. Um filho seu, um vínculo que não sabia que tinha. E agora, isso poderia acabar? O caos ao redor dele parecia se misturar. Os gritos, os olhares, tudo se tornar uma nebulosa de confusão. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia ficar paralisado. A batalha pela verdade estava apenas começando. Do que mais ele não sabia? Ele precisava do pendrive. Precisava desenterrar as mentiras enterradas. E com isso, uma nova determinação tomou conta dele. Eu vou descobrir a verdade, ele declarou em voz alta, o desafio diante de sua própria confusão. E não vou deixar que ninguém mesmo, me impeça. E assim, no meio do turbilhão, Ricardo agarrou a mão de Lívia, um passo audacioso em direção a um novo confronto com a verdade. Mas enquanto a multidão se agitava à volta, algo dentro de Ricardo sussurrou que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Que sombras ainda estavam escondidas nas profundezas das vidas que agora pareciam interligadas de maneiras que ele não poderia imaginar. Ricardo estava ali, paralisado, observando Lucas deitado no chão, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e desafio. O pendrive balançava em sua mão, uma promessa de revelações que poderiam destronar tudo o que ele conhecia. Ele sentiu uma tempestade interna crescendo, dúvidas corroendo sua sanidade. O que Lucas tinha para dizer? O que mais poderia estar escondido naquela trama já tão complicada? Você não pode me calar, Lucas gritou ofegante. Está tudo dentro desse pendrive. O que você fizer a partir de agora, você não vai poder voltar atrás. Ricardo sentia os olhos da multidão cravados nele, esperando por uma resposta que, de repente, parecia impossível de encontrar. Olhou para Lívia, cuja expressão refletia uma mistura de ciúmes e dor. O que você fez, Lívia? Ele não queria acreditar que tudo poderia ser uma farsa. Ana, ainda à margem do tumulto, observava a cena com um semblante tenso. Ricardo, agora não é o momento, mas ele não a ouviu, sua mente se agitando com questionamentos. Então, um grito rasgou o ar. Era Benício. Todos se viraram. A multidão, antes estática, começou a se mover. E cada corpo se tornava uma parede entre ele e o filho de Lívia.
Mas o que Ricardo viu a seguir congelou seu coração e sua mente. Emergi entre as pessoas. Puxando Benício pela mão estava uma mulher. Uma mulher que ele conhecia muito bem. É você? A voz de Ricardo soou como um trovão. Era Sofia, sua ex-esposa, uma figura do passado que ele pensava estar longe de sua vida. O choque na multidão era palpável. O que você está fazendo aqui? Eu precisava ver, Ricardo. Eu não podia deixar isso acontecer. Sofia gritou, os olhos cheios de lágrimas. Benício, ele é nosso filho. O chão sob os pés de Ricardo desabou. O quê? Como isso era possível? Nossos filhos? As palavras dela reverberavam em sua mente. Ele olhou para Lívia, que agora estava paralisada. A expressão em seu rosto era de quem acabara de ser atingida por uma bomba. Isso não pode ser verdade. Lívia se virou, sua voz quebrando. Você não pode estar falando sério. Havia um sufocante nó na garganta de Ricardo. Tudo que ele lutou para construir, o amor que estava desenvolvendo por Benício, agora estava desmoronando diante de seus olhos. A revelação rasgava seu coração e seu passado aparecia das sombras. Ele mal podia acreditar. Benício, ele chamou, a voz trêmula. O menino olhou confuso, sem entender a gravidade da situação. Sofia, você precisa me explicar isso. Eu prometi que ele estaria seguro, Ricardo. Eu não consegui. Eu não pude ficar longe. Ela falava apressada, o desespero em seu tom quase mortal. Mas Lucas, ele me ameaçou. Ele controla tudo. Você precisa entender. É mais complicado do que você imagina. Uma sensação de traição envolveu Ricardo, enquanto os murmúrios da multidão cresciam. As pessoas olhavam, mais intrigadas do que nunca, como se assistissem a um drama digno da televisão. Ao mesmo tempo, havia um novo perigo pairando no ar. Edward, o homem da máscara, foi visto novamente, espreitando nas bordas do espaço, como uma cobra pronta para atacar. O tempo parecia parar. Ricardo olhou para o céu, como se esperasse uma resposta. O peso da verdade ressoava nas suas veias e, ao mesmo tempo, houvera aquela explosão de alegria turbulenta. Um filho seu, um vínculo que não sabia que tinha. E agora? Isso poderia acabar? O caos ao redor dele parecia se misturar. Os gritos, os olhares, tudo se tornar uma nebulosa de confusão. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia ficar paralisado. A batalha pela verdade estava apenas começando. Do que mais ele não sabia? Ele precisava do pendrive. Precisava desenterrar as mentiras enterradas. E com isso, uma nova determinação tomou conta dele. Eu vou descobrir a verdade. Ele declarou em voz alta o desafio diante de sua própria confusão. Não vou deixar que ninguém mesmo, me impeça. Mas antes que ele pudesse dar um passo à frente, uma figura encapuçada se lançou na multidão, como um relâmpago. Chega! A voz alterada fez todos se calarem instantaneamente. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O intruso lançou algo ao chão, uma pequena bomba que começou a apitar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Abortem! Todos para longe! Gritou uma voz feminina. A cena tornou-se um frenesi. Todos empurrando uns aos outros em direção à saída. O terror nos rostos era real. E Ricardo apenas conseguiu agarrar a mão de Lívia e correr. Mas no fundo, sua mente estava em um turbilhão. Qual era o significado daquelas palavras? Quem era aquele encapuzado? Em meio à corrida e ao desespero,
ele percebeu que a verdade sobre Benício, a verdade sobre o passado, estava mais distante do que nunca. A bomba apitava alto, mais como um símbolo do caos que estava por vir. Mal sabia ele que essa situação era apenas o começo de algo muito mais profundo e devastador. E a única coisa que ele sabia era que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. Ricardo estava ali, paralisado, observando Lucas no chão com o pendrive em mãos, a ansiedade pulsando em seu peito. A multidão em volta parecia inerte, como um mar agitado à espera do próximo grande choque. Ele não podia estar assim, não podia ceder ao medo. Então, a figura encapuzada lançou a bomba ao chão, e o som do apito cortou o ar. Era uma sirene de alarme, um grito de emergência. Vá, agora! Ele berrou para Lívia, mas seu corpo estava preso ao chão. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. A fuga em massa parecia inevitável. Ricardo agarrou a mão de Lívia. E juntos eles se lançaram em direção à saída. Mas, mesmo enquanto corriam, a tensão de tudo o que estava em jogo dificultava a respiração. Ricardo, precisamos descobrir o que está naquele pendrive. Lívia exclamou, os olhos arregalados de medo e determinação. Mas a única coisa que Ricardo conseguia pensar era em Benício, desaparecendo entre a multidão. E então, como em um pesadelo, tudo mudou em um instante. Um golpe, um estalo. Ricardo virou-se, e o que viu o fez gelar. A mulher encapuzada tinha puxado uma faca, e Lucas, ainda no chão, riu de maneira sinistra. Você realmente não sabe, não é? O ar parou ao redor deles. Era como se o tempo tivesse congelado. A multidão se tornou um borrão distante. Ricardo tentou entender o que Lucas estava insinuando. Havia algo mais? Alguém se aproximou com uma máscara. O coração de Ricardo disparou. Era Edward, o homem que estava em todos os lugares, sempre como uma sombra obscura. Isso não é sobre você, nem sobre Lívia. É sobre a verdade que você se recusa a ver. Edward gritou, seus olhos transbordando de um desprezo profundo. Lívia gritou, o que você quer dizer com isso? Enquanto Ricardo se voltava para Lucas. Este não é o fim. Eu tenho o que você precisa. Lucas estava obcecado, a lâmina da faca brilhando sob a luz dos postes. E naquele momento, a verdade começou a se revelar como um tapete sendo puxado debaixo deles. Benício não é seu filho, Ricardo. Ele é filho de Sofia. Lucas gritou, as palavras ecoando como um trovão. O mundo de Ricardo desmoronou. Não podia ser verdade. A multidão fez um movimento de espanto. Havia algo de muito mais profundo e sombrio por trás das palavras de Lucas. As risadas e os murmúrios que eles ouviram, as doações, as horas de conversa, tudo começava a se conectar em uma teia de mentiras. Ele olhou para as mulheres em sua vida, cada uma delas, e viu as sombras da manipulação. Não, isso não é verdade! Ricardo gritou, o desespero se transformando em raiva. Ele não podia acreditar nas palavras de Lucas, mas a realidade agora estava se formando, uma sombra que se aproximava dele. Os olhares foram de horror para a confusão, e foi então que Sofia, agora entre as pessoas, começou a caminhar em sua direção. Ricardo, eu posso explicar. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu não podia. Eu não... Basta! Ele gritou, cortando suas palavras. Como você pôde fazer isso comigo? Com Benício? A dor cravada na sua voz ecoou em cada canto daquela praça.
Mas Ana, que até então parecia uma mero espectadora, saiu da multidão como um furacão. Eu sabia, eu sempre soube! Ela puxou o pendrive de Lucas e libertou uma avalanche de dados, uma projeção que parecia estar esperando para ser revelada. Imagem após imagem começou a piscar na tela do pendrive. A verdade sobre Benício, o envolvimento de Lucas. Você tem que ver isso, Ricardo, Ana disse, a voz tremendo. E ali, na tela, estavam fotos, documentos que ligavam tudo. As mentiras, os enganos, o amor que ele pensou ser genuíno. Ricardo estava em choque, a raiva e a confusão se misturando com a dor de entender que tudo o que pensava saber estava se desfigurando. Mas antes que pudesse processar o que via, uma explosão reverberou em seus ouvidos. O brilho e o flash quase o deixaram cego. A cena se transformou em um novo mundo de caos. O que estava acontecendo? O que viria a seguir? E ao olhar novamente para a multidão, Ricardo percebeu que realmente nada seria como antes. Cada alma ali parecia carregada de segredos. Ele não sabia o que fazer agora, mas a única coisa que podia pensar era que a vida estava prestes a mudar radicalmente. E o que realmente significava ser pai estava agora em jogo. Ricardo estava em choque, olhando para o pendrive que Ana segurava, a verdade finalmente exposta. As palavras de Lucas ecoavam na sua cabeça, como um eco distante, enquanto tudo em sua vida parecia desmoronar. Ele se virou para Sofia, que estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas. O que você fez, Sofia? Como isso foi acontecer? Ele sentia a raiva e a dor sufocando-o, como se estivesse prestes a explodir. Eu só queria proteger nosso filho. Eu não queria que você soubesse da verdade assim. Sofia gritava, mas suas palavras estavam perdidas na confusão. O pânico na multidão aumentava, um zumbido de murmúrios, enquanto as pessoas começavam a processar a situação caótica. Lívia estava ao seu lado, a expressão dela um misto de dor e confusão. Ricardo, por favor, escute-a. Pode não ser o que você pensa, mas Ricardo não conseguia ouvir mais. Benício, aquele menino que ele havia começado a amar, estava no meio de tudo isso, e a ideia de que sua vida havia sido uma ilusão o deixava em frangalhos. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo aqui? E os olhares se viraram para Edward, que havia surgido novamente, como se também estivesse em busca de respostas. Isso não acaba aqui, Ricardo. Existem forças maiores em jogo. Ele gesticulava furiosamente, a tensão crescente disparando como um fio de pólvora. Eu não estou interessado em suas ameaças! Ricardo gritou, seu coração palpitando forte. O que mais ele precisava descobrir? As revelações estavam pesadas, mais do que qualquer um poderia suportar. Ele se virou para a multidão, agora cheia de rostos conhecidos, amigos, estranhos, todos assistindo. Benício precisa de proteção, mais do que nunca, e eu não deixarei que ninguém tire ele de mim. A energia na praça mudou. Um murmúrio coletivo cresceu. As pessoas começaram a se mover para frente, algo dentro delas despertando. Eles estavam cansados de mentiras. A onda de apoio parecia unida, e Ricardo sentiu que tinha a coragem que precisava. Ele olhou para Lívia e viu a determinação em seu olhar, e isso lhe deu esperança. Lívia, se Benício é nosso, então nós lutaremos juntos. Nós vamos atrás da verdade.
Ele tomou a mão dela firmemente e por um breve momento tudo parecia possível. Sofia, ainda em desespero, levantou-se e gritou: "A verdade está aqui. Vamos acabar com isso antes que tudo se torne fatal. Podemos fazer isso juntos." O peso de suas palavras deixou a multidão em silêncio e eles se voltaram para ela, aguardando pela continuação. Só podemos seguir em frente se formos honestos uns com os outros. Não podemos deixar mais nada nos separar. A voz dela tremia com emoção e a centena de rostos parecendo considerar a possibilidade da união. Mas então, o silêncio foi quebrado novamente. A sombra do homem encapuzado se aproximou deles, um brilho ameaçador na mão. Era um movimento furtivo e Ricardo sentiu um ímpeto de adrenalina pulsar em suas veias. "Não deixarei que você leve mais nada!" ele gritou, avançando. A multidão se separou, a tensão aumentando como um fio, prestes a se romper. A cena ficou em câmera lenta. Os olhares das pessoas, o brilho da lâmina, o desespero nos olhos de Lívia e Sofia. Tudo isso se misturou em um caos absoluto. E então, o último ato, quando a verdade começa a se desenrolar e a expectativa de um futuro incerto pairava no ar. A fé na união, os laços quebrados, o amor que desafia o desespero. Ricardo sabia que a batalha não era apenas pela segurança de Benício, mas por cada um deles. O que quer que estivesse por vir, eles teriam que enfrentá-lo juntos. O que o destino reservava para eles? O som da confusão e a promessa de um novo começo se misturavam ao chamado do desconhecido. E assim, Ricardo, Lívia e todos ao redor davam passos firmes em direção ao futuro, o que poderia ser tanto a salvação quanto a ruína. Quando você pensa que tudo está resolvido, a vida lhe dá outra volta. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.